Você já se perguntou alguma vez se no céu nós lembraremos das coisas e das pessoas aqui da terra? Você já se perguntou se algum dia, quando você estiver com o Senhor, você se lembrará das coisas aqui da terra? Você reconhecerá seus parentes? Nesse vídeo nós buscaremos refletir sobre isso, buscando dar uma resposta a esta pergunta. Eu sou o Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa te ajudar a pensar mais acerca do céu, a crer mais no Senhor Jesus. Deus te abençoe. Em Isaías 65, versículo 17, nos é dito: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Alguns vão interpretar esse texto como dizendo que nós não teremos nenhuma lembrança das coisas aqui da terra. Mas o versículo anterior nos diz: Já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então é possível que as angústias passadas sejam esquecidas, não todas as nossas lembranças, mas sim aquelas lembranças que nos levavam a ficarmos desanimados, angustiados, entristecidos. As nossas memórias serão purificadas, redimidas, curadas, restauradas, mas eu creio que não apagadas. Não há nenhuma razão para acharmos que nós não teremos as lembranças aqui da terra. Apocalipse 21, versículo 4 nos diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Percebemos então mais uma vez que as lembranças que serão apagadas envolvem os pecados, a dor, a tristeza, não as pessoas que nós conhecíamos, a alegria ou algo desse tipo. Alguns entendem que a história descrita por Jesus de Lázaro e o homem rico em Lucas 16, do 19 ao 31, seria uma prova de que os mortos se lembrariam da vida terrena. Nós percebemos que o homem rico pede que Abraão envie Lázaro de volta para pregar aos seus entes queridos, para que eles não vão para o mesmo lugar dele. Isso então demonstra que ele lembra dos seus entes queridos. A lembrança do homem rico era parte da sua miséria. Se tivermos memórias no céu, elas serão apenas de coisas que nos trazem alegria. O homem rico lembrava dessas coisas, pois no inferno ele estava lembrando das oportunidades que ele teve, possivelmente, de se entregar ao Senhor, de se voltar para Ele, mas rejeitou. Possivelmente, um dos castigos é lembrar das oportunidades que teve e das pessoas com quem conviveu. Mesmo que não haja um versículo claro, explícito, que vá dizer: no céu nós iremos nos reconhecer. Existem muitas passagens nas Escrituras que apontam para essa direção. Vamos ver algumas? Por exemplo, 2 Samuel 12, versículo 23, nos diz o seguinte: Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Aqui nós temos o rei Davi falando acerca da morte do seu filho recém-nascido. Ele então admitiu que um dia iria encontrá-lo. Como ele poderia expressar essa certeza se ele não pensasse que no céu ele poderia reconhecê-lo? Jesus também fala da bem-aventurança, indicando um grande banquete onde nos assentaremos à mesa juntos com Abraão, Isaque e Jacó. Isso é descrito em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 11, que nos diz o seguinte: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui nós percebemos que a implicação da ideia é que reconheceremos Abraão, Isaque e Jacó. Se seremos capazes de reconhecer pessoas que nunca vimos, que dirá então aqueles com quem nós convivemos? Na transfiguração de Jesus também, nós percebemos o texto bíblico revelando que Moisés e o profeta Elias se reconhecem. Além do mais, eles também são reconhecidos pelos discípulos. Em Mateus capítulo 17, versículo 3 e 4 nos diz: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus:
Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Além disso, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo conforta seus leitores justamente sobre a questão de seus familiares que já tinham partido para o Senhor. Qual seria o sentido, então, desse conforto se os crentes na eternidade nunca mais iriam reconhecer uns aos outros? Logicamente, percebemos então que nós nos reconheceremos no céu de alguma forma. Sem dúvida, muito da obra da redenção perderia o sentido se na eternidade nós não nos lembrássemos das coisas passadas. No dia do juízo, por exemplo, as pessoas deverão se lembrar de cada detalhe de suas vidas. Jesus até fala disso, quando fala em Mateus capítulo 7, versículo 22. As pessoas que profetizaram, fizeram milagres, expulsaram demônios, mas que nunca de fato foram salvas. Elas tinham lembrança da vida passada. É verdade que algumas pessoas alegam que a perda de memória ocorrerá exatamente após o juízo. Para isso, elas se baseiam em Apocalipse 21, 4. Neste texto, nós lemos que Deus limpará de nossos olhos toda a lágrima e que as primeiras coisas serão passadas. Porém, o mesmo versículo em nenhum momento fala sobre a perda da memória na eternidade. O texto bíblico está indicando que a maldição do pecado, que afetou a criação divina, desaparecerá, porque Deus fará novas todas as coisas. O foco do versículo não é revelar simplesmente a abolição de coisas antigas, mas apontar para a redenção, que explica o porquê de serem feitas novas todas as coisas. Além disso, como poderemos louvar a Deus por toda a eternidade se não nos lembrarmos de seus maravilhosos atos de redenção? Alguns até dizem que nós possivelmente lembraremos das nossas próprias vidas e não das dos outros, de amigos, de familiares. Mas pense, como seria possível lembrarmos de nossas vidas sem que nos lembremos de parte tão importante dela? Ou seja, o relacionamento com outros. Que tipo de lembrança seria essa, onde todas as memórias de relacionamento seriam apagadas? Além disso, o apóstolo Paulo fala que no céu, sua coroa e alegria serão seus filhos espirituais, ou seja, as pessoas convertidas por meio de seu ministério. Ele descreve isso em 1 Tessalonicenses 2, versículo 19 e versículo 20. Além disso, em 2 Coríntios 4, 14. Sendo assim, os missionários sentirão uma alegria suprema quando contemplarem os frutos dos seus esforços missionários diante do Senhor. Logo, com essas evidências, tanto em textos bíblicos que nos trazem as implicações, quanto também em questões práticas das quais nos depararíamos no céu, percebemos que sim, nos lembraremos da vida terrena quando estivermos no céu com o Senhor. Obviamente que as angústias, o que envolve pecado, isso não existirá mais. Nós seremos purificados, mas haverá lembranças das coisas aqui da terra. Então podemos ter certa segurança de que reconheceremos as pessoas no céu. Que esse vídeo possa ter te ajudado a compreender melhor essa verdade e que o Senhor te abençoe e te dê uma ânsia por estar com Ele na eternidade. Deus te abençoe grandemente.